Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar o versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração nessa manhã se encontra em Jeremias, capítulo número 1, Jeremias 1, versículos número 16. Diz assim: pronunciarei minha sentença contra o meu povo, por suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, e adoraram seus deuses que fizeram suas mãos. E você, prepare-se, vai dizer tudo o que lhe ordenar, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizei diante deles. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, você já conhece a passagem? A Bíblia diz que o Senhor vai chamar Jeremias. E quando Deus chama Jeremias, Jeremias vai falar assim: Senhor, eu sou como uma criança, pois não sei falar. Aí Deus fala assim: não diga eu sou como uma criança. Percebe que quando Deus chamou Jeremias, Jeremias já começou a dar desculpa. Já começou a falar: ah, Senhor, eu sou como uma criança, Senhor. Aí Deus fala: Jeremias, não diga que você é uma criança. Aí em seguida Deus fala assim: Jeremias, o que você está vendo? Aí ele fala assim: Senhor, eu estou vendo o pé de amendoeira. Escuta só. Aí Deus fala: viu bem. Aí em seguida Deus começa a falar com ele. Aí Deus fala assim: Jeremias, não tenha medo de falar com este povo. Olha o que Deus falou: Jeremias, não se assuste por causa deles. Fala o que eu mandar, Jeremias, e não tenha medo. Aí escuta isso aqui. Por que Deus falou para Jeremias não ter medo? Porque lembrando bem que o povo estava no pecado. Deus levantou Jeremias para divertir o povo. Aí escuta só isso aqui: o povo tinha abandonado o Senhor e o povo estava adorando outros deuses e não o Senhor. Aí Deus falou: Jeremias, eu vou te levantar para você pregar contra esse povo, não tenha medo. Aí escuta isso aqui. Aí Deus fala assim: Jeremias, eles vão lutar contra você, mas eles não vão prevalecer, porque eu estarei com você. Olha o que Deus fala no 19: eles lutarão contra você, mas não vencerão, porque eu estou com você e eu protegerei, diz o Senhor. Olha o que Deus falou: Jeremias, estou contigo, não tenha medo. Eles vão lutar contra você, mas não vai prevalecer, porque quando eu levanto, não há quem possa derrubar quem eu levanto para pregar. Aleluia a Deus. Quando Deus levanta, irmão, eita glória. Você lembra que Deus falou para Paulo também? Deus falou para Paulo: não tenha medo, eu estarei com você. Percebe, irmão, quando Deus levanta para pregar, não tem quem possa derrubar quem Deus levanta. Aí escuta isso aqui. Aí Deus falou: Jeremias, não tenha medo, porque desde o ventre da tua mãe, Jeremias, desde o ventre, eu te nomeei, eu te separei. Olha o que Deus falou para ele: Jeremias, antes de você formar no ventre da tua mãe, eu te nomeei, eu te separei para ser profeta das nações. Antes do ventre, Jeremias já era consagrado, já tinha uma obra para Jeremias ser realizada. Isso tudo, irmão, antes de ele nascer. Olha a onisciência de Deus, irmão. Aí escuta isso aqui. Percebe que Jeremias, ele já tinha chamado desde o ventre. Porque olha o que Deus falou: antes de formá-lo no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te separei, eu te nomeei e te consagrei para ser profeta das nações. Te dei as nações por eita glória. Aí Deus fala: te dei as nações, Jeremias. Percebe, Jeremias, antes de ser formado no ventre da mãe dele, Deus já tinha preparado uma obra para ele. Rapaz, tudo isso aqui que eu vivo hoje, Deus já tinha para mim. Eu creio nisso, irmão. Aí escuta isso aqui. Presta atenção. A Bíblia diz que o povo tinha abandonado o Senhor. Ele tinha adorado outros deuses. Aí Deus falou assim: Jeremias, eu quero que você pregue contra esse povo. Não tenha medo. Não fique aterrorizado. Por quê, irmão? Porque quando você prega para divertir, muito povo não vai gostar, vai fazer cara feia. Só que Deus falou: Jeremias, não tenha medo desse povo. Não tenha medo, Jeremias. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que quando Jeremias disse que era uma criança, a palavra do Senhor afirma que Deus tocou na boca dele. E Deus falou assim: Jeremias, eu colocarei minhas palavras na tua boca e você vai anunciar tudo que eu mandar. Aleluia a Deus. Aí escuta isso aqui. Aí em seguida, em Jeremias capítulo número 2, está escrito assim: a palavra do Senhor vem a mim, vai e proclame aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva você me amava, me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Olha que interessante, percebe? Presta atenção, irmão. Deus tinha dito para Jeremias que o povo tinha esquecido ele, estava adorando outros deuses. Aí em seguida Deus falou: Jeremias, vai e proclame ao ouvido do povo, diga: eu me lembro da sua fidelidade. Olha que tremendo. O povo tinha se esquecido de Deus, mas Deus estava se lembrando da fidelidade do povo. Percebe, irmão? Olha o que está escrito em Jeremias 1,16. Percebe que Deus falou assim: Jeremias, esse povo me abandonou, estão adorando outros deuses. Então percebe que em Jeremias 1,16 o povo tinha esquecido o Senhor, mas em Jeremias 2 Deus falou: eu me lembro da sua fidelidade.
O povo se esquecia de Deus, mas ainda Deus se lembrava da fidelidade do povo. Deus nunca se esqueceu de você. Sempre foi você que se esqueceu dele. Olha que tremendo, olha o que Deus falou, Jeremias. Esse povo me abandonaram, mas eu ainda me lembro. Eu lembro da afeição que eles tinham por mim. Irmão, olha que interessante, olha o que Deus disse. Eu me lembro da afeição que vocês tinham por mim. Quando vocês eram jovens, vocês me amavam. Olha o que Deus falou, irmão. Vocês me amavam e me seguiam no deserto. Agora segura isso aqui. Olha o que Deus falou. Vocês me amavam e me seguiam no deserto. Então percebe, você lembra que quando Deus conduziu o povo no deserto, por intermédio de Moisés, a Bíblia diz que o Senhor se apresentava na coluna de fogo durante a noite. E durante o dia, o Senhor ia na coluna da nuvem. Tudo isso era Deus conduzindo o povo no deserto. Percebe que Deus está trazendo à memória o que o povo era no deserto. Deus falou assim, no deserto, vocês me seguiam na coluna durante o dia. E de noite na coluna de fogo. Vocês me seguiam na nuvem de dia. E vocês me seguiam na coluna de fogo durante a noite. Escuta só, irmão. Só que Deus falou assim, vocês me seguiam no deserto. O interessante que no deserto não tem nada. Aí Deus falou assim, eu lembro quando vocês não tinham nada no deserto, era ali que vocês me seguiam. Porque o ser humano é assim, o ser humano segue a Deus quando não tem nada. Quando é uma porta fechada ele ora. Eita glória, vou falar Jesus. Quando não tem nada tá orando, tá buscando. Tudo isso aí, filho, você faz quando você não tem nada. Pode perceber, antes de Deus abrir essa porta para você, o que você fazia? Você orava, você cantava, você ia para a igreja, você adorava o Senhor. Por quê? Porque você não tinha nada. Aí, eita glória, aí escuta isso aqui. Quando não se tem nada, é nessa hora que as pessoas buscam Deus, quando não tem nada. Olha o que Deus falou. Eu me lembro de quando vocês me seguiam no deserto. Por quê? Porque no deserto não tem nada. Deus está se trazendo à memória o que o povo fazia quando não tinha nada. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O que você era antes de você alcançar o que você tem hoje. Para para pensar numa coisa, irmão. Talvez quando você tinha uma porta fechada, quando você estava desempregado, quando você estava na pior, quando você estava no deserto, você adorava a Deus. Você cantava, você orava. Tudo isso aqui, Deus está falando, quando o povo estava no deserto. Deus falou assim, eu me lembro de vocês no deserto. Vocês hoje me abandonaram, mas eu me lembro quando vocês não tinham nada. Vocês me seguiam. Eita glória. Eita Jesus. Oh glória. Escuta isso aqui. Percebe, irmão? O povo tinha abandonado o Senhor, tinha virado as costas. Aí Deus falou assim, eu me lembro quando vocês me amavam no deserto. Você pode perceber, irmão, se você tomar a leitura de Êxodo 19, pode tomar a leitura. A Bíblia diz que depois de 3 meses que Israel tinha saído do Egito, eles foram para o deserto de Sinai. Aí a Bíblia diz que o povo acampa em frente ao monte, Moisés só para falar com Deus. Aí depois Moisés vai descer para falar o que o Senhor tinha falado. Aí o povo vai falar assim, irmão, escuta isso aqui. O povo está no deserto e eles vão falar uma voz só. Tudo que o Senhor falou faremos. Percebe, o povo está no deserto. No deserto eles falavam que obedecia. Tudo que o Senhor falou a gente vai fazer. Tudo isso aí porque eles estavam no deserto, irmão. No deserto você tem obediência. No deserto, irmão, quando você não tem nada, você obedecia a Deus. Você orava. Mas quando Deus abriu essa porta para você, se você deixou de fazer tudo que você fazia, filho, você já abandonou ele, ficou com a promessa. Você está igualzinho a esse povo. Eu vou falar, Jesus. Aleluia a Deus. Escuta isso aqui. Eita, eu vou falar, Jeová. Escuta isso aqui, olha o que Deus fala. Eu me lembro de quando vocês me amavam, de quando vocês me seguiam no deserto. Olha o que Deus falou, irmão. Eu me lembro quando você me amava, quando você me seguia no deserto, porque o povo amava a Deus quando não tinha nada. Quando não tinha nada, eles amavam o Senhor, eles falavam que ia obedecer. Tudo isso aí estava no deserto. Mas depois que eles entraram na terra, depois que eles alcançaram a promessa, eles não cumpriram aquilo que prometeu. Porque o ser humano é assim, quando está na pior, ele fala que ama a Deus, ele segue o Senhor, mas quando alcança uma promessa, ele já se esquece de Deus. Eu vou falar, Jesus, aleluia a Deus. Eita glória, eu vou falar, Jeová. Aí escuta isso aqui. Aí Deus fala assim, Israel, meu povo, era santo ao Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos que devoravam, eram considerados culpáveis. E desgraça vinha sobre eles, diz o Senhor. Olha o que Deus falou. Israel é a primícia. É a primícia dos frutos.
todos que devoravam, desgraça vinha sobre eles. Sabe o que Deus está dizendo? Quando alguém se levantava contra vocês, desgraça vinha sobre vocês, porque vocês eram a minha primícia. Vocês eram a primícia da minha plantação. Eu plantei vocês primeiro, e todos que tocavam em vocês, vinha maldade sobre eles. Irmão, olha o que Deus fazia por esse povo. Deus fez muita coisa pelo povo, e o povo nem sequer mais se lembrava de Deus. Eita! Eita, glória! Aleluia! Eita! Escuta isso aqui. Olha o que Deus fala, irmão. Aí Deus fala assim, no versículo número 5, o Senhor fala assim, ó. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontrarem em mim, para que me deixasse se afastar de mim. Olha o que Deus fala. Será que teve alguma falta em mim, para que os seus antepassados se afastassem de mim? Deus está falando assim, será que o problema sou eu, para você se afastar de mim? Irmão, o problema não é Deus, Deus é perfeito. Só que percebe, mesmo Deus sabendo, Deus fala assim, Jeremias, fala para esse povo, será que o problema está em mim? Será que os seus antepassados acharam culpa em mim, para se afastar de mim? E seguir ídolos sem valor, e vocês mesmos se tornar sem valor? Aí escuta isso aqui. Aí no versículo número 6, olha o que Deus fala. E eles não perguntam, aonde está o Senhor, que nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra seca e cheia de trevas, pela qual ninguém passa, onde ninguém morava. Olha o que Deus fala, irmão. E eles nem sequer se perguntam, onde está o Senhor. Então segura isso aqui, percebe. No versículo número 2, o Senhor diz que no deserto eles seguiam. Mas no versículo número 6, o povo já não se lembrava mais de Deus. Por quê, irmão? Porque eles estavam na terra já. Eles tinham alcançado a terra. Eles tinham alcançado a promessa. Então percebe, no deserto, eles seguiam. Mas quando alcançaram a terra, já não se lembrava do Senhor. Deus disse assim, eles nem sequer se lembram mais de mim. Nem se pergunta, aonde está o Senhor, que nos tirou do Egito? Olha que tremendo, irmão. O povo já não se lembrava mais de Deus. O povo já não tinha mais falta de Deus. O povo tinha alcançado a promessa. E o povo nem se perguntava, aonde está o Senhor? Deus está dizendo, vocês nem se perguntam mais de mim. Vocês nem trazem a memória mais a minha pessoa. Vocês não se lembram de mim mais. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Eles não perguntam onde está o Senhor. Eles nem se perguntavam, onde está Deus? Por quê, irmão? Porque agora eles estavam na terra. Eles alcançaram a promessa. E aí que está o perigo. É quando Deus dá. Quando Deus dá a terra, o povo já não se perguntava de Deus. Não se perguntava, onde está o Senhor que nos tirou do Egito? Percebe? Eles não se lembravam de Deus e não se lembravam do Egito, do lugar que eles tinham saído. Porque tem gente que é assim, Deus abençoa ele não se lembra de Deus e nem se lembra mais de onde ele sai. Por isso que no Novo Testamento, você vai ver que quando Jesus, ele curava alguém, olha o que Jesus dizia. Se você tomar leitura, quando Jesus entra no tanque de Betesda, para curar um paralítico, que estava ali 38 anos, a Bíblia diz que Jesus olha para ele, e Jesus fala assim, filho, seus pecados estão perdoados, pega o teu leito e vai. Sabe por que Jesus mandava levar o leito? Escuta isso aqui, irmão, pelo amor de Deus, eu vou falar, Jesus, escuta, olha que tremendo. Quando Jesus curava o paralítico, pode perceber que ele mandava o paralítico levar o leito. Por que ele mandava levar o leito? Sabe por quê? Porque percebe, ele vivia no leito, 38 anos. Aí Jesus foi lá, no tanque de Betesda. Jesus falou, filho, seu pecado está perdoado. Levante, tome o teu leito. Por que ele mandava levar o leito? Para a pessoa nunca se esquecer de onde saía. Porque agora ela está em pé. Quando ela estava deitada, não conseguia se levantar, ela vivia no leito. Mas quando ele levanta, agora está tendo exaltação para essa pessoa. Aí ele falou, ó, eu estou te exaltando, eu estou te levantando, mas leva o leito, para você não se esquecer de onde você saiu. Aleluia, Deus! Porque tem pessoas que é assim, quando Deus exalta ele já não se lembra de onde sai. Foi que nesse povo, olha o que Deus falou, eles não se lembram de mim, e não se lembram do Senhor que tirou eles do Egito. Ou seja, agora que eles alcançaram a promessa, não se lembram de mim, e não se lembram de onde saíram. Eita, Jeová! Por isso que no Novo Testamento, Jesus manda levar leito, que é para você nunca se esquecer de onde você saiu. Eita, Jeová! Aí escuta isso aqui. Aí Deus fala assim, eles não perguntam, onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto? Olha que tremendo. Já não se lembrava de Deus.
já não se lembrava do Senhor que tinha resgatado eles. Olha que tremendo, irmão. Eles não perguntam: onde está o Senhor que nos tirou do Egito e nos conduziu para o deserto? Ou seja, já não se perguntava de Deus e não se lembrava do que Deus fez por eles. Olha que tremendo. Tem pessoas que assim, irmão, já não se lembram o que Deus fez por ele. Irmão, traz tua memória. O que Deus já fez por você? Se lembra, rapaz. Traga a memória o que Deus fez por você. Você não tinha nada. Você não era nada, rapaz. Eita glória, se lembra. Eita Jeová. Olha o que Deus está falando. Se lembra o que eu fiz por vocês. Vocês nem se perguntam mais. Vocês não se perguntam. O povo já não se perguntava mais de Deus. Aí, irmão, você toma a leitura. A Bíblia diz que Deus vai falar assim para o povo, ó, no versículo número 13. Vocês me abandonaram e cavaram poços. E cavaram poços, cisterna que não detém água. Olha o que Deus fala, ó. Vocês sem mim foram cavar poços. E os poços que vocês os poços que vocês cavaram eram poços que não conseguiam reter a água. Percebe, o povo até cavava sem Deus, só que não conseguia se encher o poço que ele cavava. Por quê? Porque você sem Deus, não adianta você se preencher, você continua vazio. O povo sem Deus, eles cavavam, mas o poço que eles cavavam não retinha água. E Deus falou assim: vocês é como um poço rachado, que não se detém água. Por quê? Porque sem mim vocês não é feliz. Sem mim não tem como vocês se preencher.